Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo de número 28, cujo título é E os fins? Uma pergunta que Emmanuel nos faz, e que nós vamos aí discorrer nos próximos minutos, para que possamos nos lembrar dos objetivos, dos propósitos que nos trazem aqui a esse mundo. Hoje a passagem é da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, é o versículo de número 23, que é esse aí, mas nem todas as coisas edificam, Então, nem tudo que me é lícito me convém. Então, nós vamos trazer aí os destaques do capítulo e também as reflexões que nós conseguimos extrair do capítulo, para que nós possamos juntos aqui estudar sobre esse tema aí muito interessante, que, como eu falei mais uma vez, são os propósitos que nos trazem a este mundo, a esta vida, e que Emmanuel nos lembra, para que nós, muitas vezes, nós passamos uma existência e nos esquecemos do propósito maior que nos traz até aqui. Logo no início do capítulo, no primeiro parágrafo, Emmanuel lembra que existem, sempre existiram, aqueles que não fazem o bem, Emmanuel chama até de homens indefiníveis, aqueles que não fazem o bem, mas também não fazem o mal. São os que nós comumente conhecemos como aqueles que ficam em cima do muro. Nem desceram para o lado do bem, mas também não desceram para o lado do mal. Será que isso é o suficiente para os propósitos que nos trazem até esse mundo, para a finalidade maior da nossa passagem por aqui? Será que é? Ou como eu particularmente gosto sempre de lembrar, o bem que eu deixo de fazer acaba sendo ocupado, o espaço do bem que eu deixo de fazer acaba sendo ocupado pelo mal que se apropria desse espaço. Então, definitivamente, já não é o suficiente deixar simplesmente de fazer o mal. É necessário fazer o bem, e o texto vai nos deixar muito claro, até para que nós possamos ir ao encontro da finalidade maior que nos traz até aqui. Então, o primeiro destaque que eu trouxe é aquele ali. Emmanuel afirma, é lícito ao homem, ou seja, é legal, dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. Então, aqueles que se dedicam, aí Emmanuel usa o exemplo da literatura ou dos negócios honestos, daqueles que escrevem, ou os comerciantes, que se dedicam honestamente ao seu trabalho, e ninguém contesta essa ação individual no serviço útil, como Emmanuel coloca. Mas, importante se faz lembrar conhecer os propósitos, tanto do que escreve quanto aquele que se dedica aos negócios. Aí Emmanuel nos pergunta, de que valerá, para a nossa reflexão, de que valerá ao primeiro, ao escritor, a produção de longas obras cheias de valores verbais e arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias do pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade do cálculo,
quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes. Então, duas perguntas que Emmanuel nos faz para a nossa reflexão. Sim, lícito é se dedicar a esses propósitos, mas vazios da finalidade maior que nos traz até aqui, no caso do escritor, Emmanuel lembra, do pensamento construtivo para a alma, ou no caso do comerciante, daquelas riquezas que ele amealha, mas que ficam estagnadas, nos cofres, ou seja, parada, que não circula, como água parada, a água, fazendo uma comparação aí com a água cristalina que circula, é aquela água que mata a sede, que dessedenta, que irriga a plantação e que produz frutos e bem-estar, para quem dela faz uso. Ao passo que a água parada, estagnada, produz ali micro-organismos e vai acabar prejudicando a quem dela fizer uso. Da mesma forma, Emmanuel nos traz a comparação. A riqueza estagnada nos cofres, que não circula, que não produz riquezas para outras pessoas, ou que não produz pesquisa útil, científica, enfim, ou a caridade em favor daqueles que necessitam, qual a utilidade dessa, ainda que conquistada honestamente, de um trabalho lícito, daquele que o faz. Mas qual o fim? Qual a finalidade que aquele trabalho, e que muitas vezes de décadas dedicada ali do comerciante dedicado ou do escritor dedicado, mas que não produziram aquilo que é essencial para a própria pessoa, e nem para a quem se beneficia ou se poderia se beneficiar daquele recurso. Aí Emmanuel continua: em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas, ou seja, não estavam fazendo nada de ilegal, pelo contrário, atividade lícita. Porém, todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Então, apesar de lícito, legal, mas deixaram de se dedicar àquilo que realmente importa, a finalidade maior da nossa existência. E nós vamos reforçar isso aqui nos conceitos do próximo slide, para que nós possamos nos lembrar daquilo que realmente nos move, nos traz aqui para essa existência. Sair daqui pelas portas da desencarnação, melhores, mais evoluídos, espiritualmente, moralmente, mais aprimorados, mais burilados, do que quando nós chegamos pela porta do nascimento. Então, esses preciosos anos que nós temos entre um e o outro, entre o nascimento e a desencarnação, é esse tempo que Emmanuel lembra, e que, apesar de lícita, tanto do escritor quanto do comerciante, aí usados no exemplo que Emmanuel nos traz, perderam tempo precioso, porque deixaram se dedicar àquilo que realmente importava em suas existências. Aí Emmanuel continua: há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando, ou seja, esquecendo os fins a que se destinam. Por isso esse capítulo é tão importante, porque se nós fizermos uma reflexão interna, e o propósito do estudo é esse, para que nós possamos olhar para dentro de nós, não para calibrar o olho para o outro, Nossa, esse estudo seria muito bom para o fulano de tal. Não, olhar para dentro de nós, Então, olha o que Emmanuel fala aí: tanta aflição
e tanta amargura, porque nós estamos passando a maior parte do tempo, para quando não falar totalidade, dedicados às conquistas, à manutenção, né, de cada vez mais e mais bens de ordem material, esquecendo a finalidade que realmente que nos destina, né, para o qual, né, estamos fadados, destinados, né, por termos sido criados por Deus. E nós vamos deixar claro isso aí, né, no próximo slide. Mas que possamos refletir. Né? Por isso o estudo nos, né, vem com um questionamento, uma pergunta. Olha o título do capítulo de hoje. E os fins? Né? Para que nós não nos esqueçamos. E aí Emmanuel finaliza, né? Porque enquanto isso ocorre, quer dizer, né, passamos, né, a nossa vida inteira dedicada aí aos ganhos de ordem material, nos esquecemos daquilo que realmente nos importa, né? Intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Né? Então, passamos, né, uma vida em tudo intensificando projetos, abarrotando cofres, quando possível, lógico, né? Conquistando terras e propriedades, enfim, tudo de ordem material, né? Mas deixando em segundo plano aquilo que realmente nos interessa e, como consequência disso, nos falta a edificação, ou seja, né, justamente o aprimoramento, né, que nós citamos há pouco, né, que nos é necessário. E aí nós, sobre os fins, né, ou seja, sobre os objetivos, os propósitos, a finalidade, né, que nos traz até aqui, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos a questão 196, que Kardec formulou a espiritualidade instrutora. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meios das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição, né? Então, Kardec formula essa pergunta aos espíritos. Ou seja, se é por meio das existências corpóreas, né, todos os seres têm que passar com o objetivo, né, de alcançarem a perfeição, a sua finalidade, né, maior, aí os espíritos instrutores respondem a Kardec, né? Sim, é exatamente isso. Eles, ou seja, os espíritos, né, que passam por essa vida material, né, pela existência corpórea, se melhoram nas provas, ou seja, nos enfrentamentos, na luta, né, no trabalho, né, na ocupação útil, né, nos enfrentamentos, evitando o mal e praticando o bem. Lembram lá do início do nosso estudo, né, em que nós colocamos, né, hoje basta que eu fique em cima do muro, né, deixando de fazer o mal, mas também não praticando o bem. Não. Olha como é que, né, os espíritos evoluem, né, se melhoram nas provas, nos enfrentamentos, né, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, mais ou menos por quê? Porque dependerá do espírito, né? Dependerá do próprio espírito, do esforço que se dedicar, e é por isso que Emmanuel coloca, né? Tempo perdido, aquele que passa uma vida dedicada a abarrotar os cofres e esquece ou não se atenta para o seu verdadeiro propósito que traz até aqui, né? Mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregue. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem. Né? Então, somente após várias experiências corpóreas, né, passando por essas provas, né, evitando o mal, praticando o bem, nos esforçando, nos dedicando a essa causa, tempo, né, e esforço próprio,
em busca dessa finalidade. Somente após várias encarnações é que nós vamos atingir a finalidade para o qual fomos criados, né, por Deus. Né? Então, fica muito claro aí, né, que já não nos cabe, e primeiro, né, ficar em cima do muro, e segundo, perda de tempo se passamos, né, uma vida inteira dedicados àquilo que não nos interessa, que o que realmente nos interessa está muito claro aí. Né? E aí, para fechar, nós trouxemos uma frase de um capítulo que eu gosto demais, que ele chama Persiste e Segue, ao capítulo 99 do livro Fonte Viva, que também é de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Né? Ele diz lá no Persiste e Segue: a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. Né? Então esse deve ser, né, a nossa busca, né, o nosso propósito maior, né, o nosso foco, as nossas energias devem ser dedicadas, né, primariamente para esse atingimento. E lembrando que nesse intervalo, né, ou seja, entre, né, o nascimento e a desencarnação, nós teremos como meio a luta, os enfrentamentos, para que possamos sair daqui melhor do que entraram. Muito obrigado e até o próximo estudo.